Sejam muito bem-vindas ao Mãecast. Eu sou a Nanda Leite e vou abordar diversos assuntos sobre maternidade. Sigam o Maternar Sem Culpa nas redes sociais. Esse projeto que tem como intenção o acolhimento com as mães. E dessa ideia surgiu esse programa. É lá na página que você vai encontrar todos os cortes. Então segue lá, curte, comenta, compartilha. E aqui no YouTube já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem episódio toda semana. Então vem comigo pro nosso Mãecast. Porque hoje a nossa convidada, ela é... Gente, sério, ela é coaching. Olha só, eu nem sei o que é isso, na verdade, quer dizer, eu sei, né? Mas eu quero que ela explique para vocês. E ela é mãe de 2, ela empodera mulheres, trabalha também como mentora de líderes e ela é crossfiteira, olha só. Seja muito bem-vinda, Cláudia Ramos. Obrigada! Obrigada, viu, Cláudia, por ter aceitado o convite. Obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, contribuir com o podcast, falar de um assunto que eu amo. Sim. E participar junto contigo. Entre tantas outras jornadas, eu quero vir aqui falar sobre isso. Sim. E conta pra gente, né? O que é coaching, Cláudia? Tá, vamos lá. O coaching, ele é o processo, é um processo de desenvolvimento, né? No caso, o meu papel é ser coach de pessoas. É coach que fala mesmo. O coaching é um processo. E assim, eu acredito que hoje já está bem conhecido, ao mesmo tempo até banalizado, mas ser coach de pessoas no desenvolvimento pessoal é bem importante. Ele ajuda você a buscar respostas que já estão dentro de você para resolver problemas seus, ou de trabalho, ou pessoais. Então, assim, ele te ajuda a fazer um exercício que nós deveríamos fazer todos os dias na nossa vida. É um que autoconhecimento. Exatamente. Adivinhei. Exatamente isso, o autoconhecimento, a autoanálise. E nesse autoconhecimento, nessa autoanálise, nessa reflexão, você consegue buscar soluções para os problemas do seu dia a dia. Então, o processo de coaching, que as pessoas confundem, que não tem nada a ver com a mentoria em si, que não tem nada a ver com a terapia, ele não tem ele não tem um caminho certo ou errado. Ele tem o direcionamento que a pessoa escolhe o que ela quer. Eu quero me desenvolver porque eu preciso aumentar as minhas metas, preciso aumentar os meus resultados na empresa, atingir metas. E eu estou com dificuldades. E essas dificuldades, às vezes, estão associadas a não conhecimento do próprio perfil comportamental, a organização e gestão do tempo, priorização das atividades. Então, quando ele faz o coaching, ele começa a encontrar o que é que está impedindo naquele desenvolvimento para alcançar os seus objetivos e ele começa a mexer nisso. Mas o coaching puro mesmo, ele é feito apenas de pergunta. Então, o papel do coaching em si é perguntar. Então, eu não posso direcionar, aconselhar ou dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Ela traz o problema e eu devolvo a pergunta, obviamente com técnicas adequadas para que gere a reflexão correta e a pessoa mesma encontre as respostas que ela precisa. Hoje eu trabalho como coach, mas mentora, porque alguns líderes... Eu ia te perguntar, mentora de líderes, como que funciona isso? Tá. Assim? Eu vejo que você dá bastante palestra, faz bastante trabalho com empresas. Exatamente. Então, as palestras, elas têm... Na verdade, o meu trabalho ele se divide em 2 frentes. Uma delas é a Liderança 360, que é esse trabalho que eu faço de consultoria em empresas. Então, eu sou especializada em psicologia de grupo e desenvolvimento de equipes e gestão de pessoas e liderança. Ai, que legal! Então, eu trabalho com isso. Hoje, eu mentoro líderes, coordenadores, gerentes, supervisores e empresas para aprenderem a fazer gestão de pessoas adequadamente, desenvolver equipe, transformar aquele grupo de pessoas que trabalham com eles em equipes, engajados e dispostos a alcançar os resultados que eles precisam. E Liderança 360 é o nome porque a gente faz desde um trabalho de coaching mesmo puro, de autoconhecimento, desenvolvimento, em parceria com a empresa que já tem um trabalho também de desenvolvimento daquele líder, e depois dele para com as pessoas, como que ele identifica esses perfis e faz essa gestão de conseguindo motivar todo mundo, conseguindo potencializar ali o ponto forte de cada um e consequentemente, atingir o objetivo dele. Sim. Então, ele aprende desde visão estratégica a inteligência interpessoal, por exemplo. Então, é mentoria por quê? Porque alguns níveis de liderança que eu atendo, por exemplo, a supervisão,
que é uma das primeiras cadeiras de gestão. Só ajeita um pouquinho assim. Tá torto, aqui. né? Porque daí ele vai e volta, assim. Mas pode continuar. Ele vai e volta a tua voz, assim, o tempo todo. Eu acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto. Vem só um pouquinho mais perto. Tá, vamos lá. Eu tô do outro lado, né? Então tá estranho esse negócio. A Cláudia já vai falar do programa dela, mas assim, hoje ela tá do outro lado. Hoje ela tá como convidada. Exatamente. Então, esse primeiro cargo, essa primeira cadeira de supervisão, eles têm pouco conhecimento sobre o que é ser um líder. Quais são os papéis? Qual que é o escopo de trabalho de um líder? Então, eu meio que direciono, através das experiências que eu tenho, né, de gestão de pessoas mesmo. Então, eu trago mentoria, mas o processo em si que eu faço dentro das empresas, ele utiliza ferramentas de coaching, mas é basicamente a mentoria e direcionamento de liderança. É uma consultoria mesmo para liderança e gestão de pessoas. Entendi. E você também trabalha com mulheres, né? Já há algum tempo também, depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte. Mas eu queria que você falasse um pouco da jornada múltipla. O que é a jornada múltipla? Isso. Só deixa eu arrumar de novo aqui. Tá estranho esse microfone? Só levanta assim, ó, um pouquinho ele, só para ele... Isso, aí. Acho que vai ficar melhor agora. Porque eu escuto aqui, então tá indo e voltando tua voz. Aí. Beleza. A jornada múltipla, o que é? Eu sei que você lançou o podcast, né? Então conta pra gente um pouquinho. Tá bom, legal. A Jornada Múltipla é minha outra frente de trabalho, que é uma plataforma, na verdade, de incentivo a mulheres para liderança e empreendedorismo. É uma plataforma de empoderamento feminino, onde eu atuo com outras parceiras, entregando conteúdo e ferramentas para as mulheres se desenvolverem. A Jornada Múltipla surgiu em 2015, quando eu ainda estava me desenvolvendo para trabalhar com a minha equipe. E depois eu vou falar um pouquinho, a gente vai comentar, né, como foi isso. E eu comecei a aplicar as técnicas que eu aprendi, direcionando isso para mulheres. Todo esse trabalho que eu falei agora há pouco aqui. Mas era palestra que você dava só para mulheres ou era um trabalho... Era mentoria, né? Mentoria. Não, ele começou como uma mentoria. Presencial naquela época. Presencial, exato. Comecei a fazer de uma a uma. Na verdade, como eu disse, eu aplicava muita coisa na minha equipe, desenvolvendo lideranças femininas na empresa que eu atuava como gestora, que era 99% mulheres, porque era uma rede de franquias de cosméticos, né? E aí, isso apareceu muito para a sociedade, para as cidades onde eu atuava. E como eu fazia parte de grupos de empresárias, elas começaram a me procurar para eu ensinar elas a fazer a gestão da equipe delas como eu fazia da minha. Nossa. E aí, naquela época, eu falei, bom, comecei a fazer essas consultorias. Eu falei, eu vou começar a cobrar por isso, né? Porque tá funcionando e tá dando certo. Sim. E, primeiramente, eu comecei a perceber que o que faltava numa gestão para elas não era o como elas faziam para a equipe delas, mas era como elas se conheciam o suficiente para liderar aquelas equipes. Sim. Então, eu comecei a trabalhar lideranças femininas em atendimentos de um a um. Fazia todo esse processo que hoje eu faço para as empresas, tudo começou com a Jornada Múltipla. Eu decidi trabalhar só com mulheres por uma causa pessoal minha, que depois a gente vai falar. É muito diferente, né? Uma líder feminina e um líder masculino. É muito diferente. É diferente eu porque... Eu já tive dois tipos de chefe, então eu sei que feminino e masculino é totalmente diferente mesmo. É porque os padrões da sociedade para a mulher, e principalmente para a mulher profissional, são outros. Então, a mulher ela vem com uma carga já desde a criação, da educação, e dentro do mercado de trabalho, desse estereótipo do que é o masculino e o feminino na liderança. Então, o que acontece? Simples, básico. A mulher tem crenças de que se ela for mais rígida, se ela for mais firme nas decisões, se ela tiver que fazer um feedback corretivo, ela está sendo masculina ou ela está sendo rude. E tanto a equipe tem isso quanto ela. Sim. Então, ela meio que não sabe fazer isso. Ela não sabe trabalhar a visão estratégica da equipe, de trabalhar com pessoas individualmente, de corrigir quando precisa, mas ao mesmo tempo ser amiga. E, claro, eu também, obviamente, passei por esse processo. Porque mulher geralmente vira amiga, né? Então, vira amiga. Até da própria equipe, assim. Sim. Mistura um pouquinho. Sim. Mas isso é muito legal a gente falar, porque geralmente esse preconceito que tem também, é mulher, né? Ela é chefe, mas é mulher. Tem tudo isso também. Você trabalha isso, esse ponto. É porque eu estudei, na verdade, assim, quando eu comecei a me especializar nessa área, eu comecei a me aprofundar principalmente no comportamento feminino das mulheres dentro das organizações. Desde a questão histórica de como a mulher entrou no mercado de trabalho e por quê, e que comportamentos ela traz hoje da necessidade que ela tinha... da necessidade que ela tinha lá atrás,
E que comportamentos que ela traz hoje e o que falta para ela realmente ser assertiva. Nossa, que legal, você já trouxe toda a história. Toda a história. Né, de tudo como começou. Sim. Nossa, muito legal. É que aí o que acontece? Eu comecei a estudar tecnicamente o desenvolvimento de líderes, mas eu comecei a olhar para isso, e se for mulher? Por que a mulher tem isso? Por que a diferença? Porque eu ouvia isso o tempo todo. Sim. A falta de empoderamento das mulheres que hoje acontece traziam mulheres fracas na liderança e gestão. E achando que aquilo era normal, porque se ela for mais rude, ela vai parecer masculina. O estereótipo da liderança sempre foi voltado para o masculino. Então, quando a mulher ela tem aquele perfil, ela se comporta dessa forma, ela é mal vista, entendeu? Exatamente. Que não deveria. Entende? Exatamente. Porque daí, quando é homem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim. Tá sendo homem. Exato. O homem é assim. Exatamente. Né? A mulher não pode, né? Exato. Pôr ali o limite. Claro, a gente sabe que tem maneiras, né, de trabalhar. Eu sempre brinco que tem o líder e tem o chefe, né? Então, são bem diferentes. Exato. E assim, ó, é curioso, porque dependendo do comportamento da equipe, eu estudei muito psicologia de equipe, que foi uma das minhas especializações, as mulheres, elas são mais submissas às ordens dos homens do que das mulheres. Sim. E eu observei isso, inclusive, na isso prática. É muito verdade. Entendeu? Então, se uma mulher vem e dá uma ordem pra ela, e olha só, não quer dizer que ela saiba que ela tá fazendo isso, é inconsciente. Ela não gosta, porque existe aquela questão da competitividade, da afronta. Se um homem vem e dá a mesma ordem, ela aceita com uma facilidade maior, tá? Eu já vi isso na prática. Isso que eu ia te falar, daí que ferramenta que você dá pra essa mulher pra, né, empoderar ela e dizer, olha, você precisa atuar ali, né, com a tua equipe, sem ela ser amiga. Porque, assim, como é que ela vai... Essa funcionária, né, vai obedecer essa mulher, dizendo que acatar aquela ideia, ou, né, sem ser amiga, sem misturar. Porque, geralmente, é mais fácil se aproximar, sendo amiga ali, como chefe, do que, né, querendo ou não, exato. vai pender pra esse lado. Não adianta. Exato. Eu vou te falar, então, como que ela faz isso. Para não deixar isso aberto, então, a jornada múltipla começou assim. Eu comecei a fazer essas mentorias individuais e o negócio começou a acontecer. E foi muito despretensiosamente, eu não queria fazer disso um negócio, era um projeto para ajudar mulheres. E eu ainda fazia a gestão da empresa. Só que dos atendimentos individuais eu lotei minha agenda, comecei a fazer grupos de mulheres presenciais, lotei a agenda. Eu postava muito, tipo, quando a gente tinha, assim, sessão em grupo, eu postava nas redes sociais, hoje a gente teve uma sessão. E eu comecei a ter perguntas de pessoas de fora, até Legal. que em 2017 eu lancei isso, vim pro digital e lancei as turmas online. Então, desde então que eu trabalho com o desenvolvimento de mulheres da jornada múltipla através do online, do digital. Nossa, antes da pandemia Antes ainda, da pandemia. Que bom, já estava. Sim, quando a pandemia veio, eu já estava preparada, exatamente. Bom. E foi o que me salvou, assim, Sim. como empreendedora, de fato, foi o que me salvou quando todos os trabalhos foram cancelados e as palestras, né? Agora, vou te responder o que você perguntou ali, né? Como é que ela faz isso? Que tipo de ferramenta? Primeiro ponto, assim, você pode ser amiga, né? E ao mesmo tempo ser uma líder que direciona, que corrige, que se impõe, que muitas vezes tem que aplicar uma medida disciplinar. O que acho que conta muito é a inteligência emocional da mulher ou do líder, seja ele qual for, de saber lidar com a seguinte situação. Assuntos sérios precisam ser tratados com seriedade. E a tua equipe precisa começar a aprender isso. Entretanto, não quer dizer que não vai terminar aquela reunião ali ou aquela conversa e ele vai sair da empresa, vai tomar um chopp ou vai tomar um cafezinho. É difícil as pessoas entenderem isso no começo e eu, por experiência própria, levei um tempo para conseguir, primeiro, aprender e depois fazer a minha equipe entender e ter a maturidade de chegar ao ponto de entender, poxa, a Cláudia cobra pra caramba, Sim. mas ela é muito amiga, ela é gente boa, a gente se dá bem. Elas tinham essa liberdade comigo. É claro que você começa... É importante o líder saber que você tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando se você está numa empresa, né? Uhum. E ela sai de uma posição, o qual ela era de uma equipe que ela assume, por exemplo. Eu sou tua amiga aqui e a gente tem uma líder. Uhum. Aí surgiu a possibilidade de eu ser promovida, eu começo a liderar você. Eles enfrentam muito, principalmente mulher, muita dificuldade. Sim. Parece uma afronta. Agora, sei lá, tá se achando, subiu, agora tá do lado de lá. Esse é um dos maiores dificuldades que eles têm. E no começo, quando você se posiciona dessa forma, vai gerar uma estranheza, elas não vão aceitar. E eu, obviamente, sofri com isso. Eu era muito amiga das meninas e aí, quando eu, quando eu cobrava realmente um resultado e eu tinha que falar sério,
Tão difícil. Né? Elas não gostavam, assim, Sim. e ficavam emburradas comigo. No outro dia, elas ficavam diferentes comigo. Aquilo me doía no fundo da alma, porque eu falava assim, meu Deus, acho que eu não vou saber ser líder e tal. E aos poucos eu fui fazendo elas perceberem. É igual o filho, você educa, você dá a direção, mas você ama, você quer estar junto. E é a mesma, assim, claro, eu tô dando exemplo até bobo, mas sempre, eu vou trazer, se você que ao longo da nossa conversa, você vai perceber que eu vou trazer vários exemplos com a maternidade, inclusive. Sim. Então, essa maturidade, que ferramentas eu trabalho? Eu trabalho com várias ferramentas. Eu trabalho em cima de 12 competências. Tem 3 pilares, que são os pilares do meu trabalho do desenvolvimento de lideranças, e abaixo desses pilares são 12 competências. Então, quando a gente começa um processo, ela se autoavalia, né, nessas 12 competências, o que é que está mais baixo para ela? Isso aqui eu consigo lidar bem, eu dou uma nota 8. Isso aqui percebi que sou péssima. Aí eu vou pedindo para ela trazer evidências do porquê. Que já vai, né? Ali ela já faz esse processo de autoconhecimento para adquirir uma autoconfiança, né? Em atuar naquilo. Exatamente. E você falou um ponto muito importante, que é igual filho, né? A gente educa e ama. Isso é muito importante a gente trazer, porque existem ferramentas da disciplina positiva. Todo mundo fala, é disciplina positiva. Agora o filho tem que ser disciplinado, é uma técnica para educar. Não, eu acho que eu encaro como um recurso, né? A mãe, ela também precisa de repertório para educar. Com certeza. Então, não é só você sair falando o que você acha que é para falar e tá tudo bem porque é o seu filho. Não, ele é um ser humano, só que menor. Então, assim como a gente lida com o adulto, a gente tem que lidar com a criança, claro, na linguagem que ela entenda, né? Mas, tirando você que já tem uma filha adolescente, né? Sim. A Luísa já tem 15 anos, então... E existe esse cuidado, porque às vezes você quer ser amiga e você eu já perdi a mão e eu tive que voltar. Exato. Só que para você impor o respeito, né? Você tem que trazer essa amizade antes, essa confiança antes, você tem que se aproximar antes. Porque se você for impor só a obediência, não vai vir. Você falou a coisa certa. Então, a liderança é isso. Exato. Então, quando você cobra, quando você só cobra e quando você impõe o que você quer que seja feito, existe um mau comportamento. Tanto por parte da criança, quanto por parte do adulto. Exato. Então, é igual. Né? Então, eu que trago muito esse tema, né? A gente vai falar muito aqui no programa, mas eu sempre vou reforçar isso. A educação nada mais é que você validar o sentimento, tanto do adulto quanto da criança. E você trouxe esse ponto e eu achei muito legal, porque realmente liderança é isso, né? Cada vez que você impõe, você vai despertar o mau comportamento no funcionário. Exatamente. Ele vai ficar bicudo, ele não vai mais falar com você, e vai ser assim. Eu vou te dar um exemplo bem prático disso, tá? E de experiência minha, mas você vai entender bem como mãe. Eu falo sempre, eu pergunto pro meu cliente, você é pai? Você é mãe? Eu sou. Então, peraí, eu vou fazer uma associação bem fácil de você entender. Quando a gente fala de trazer maturidade para a equipe, então, um dos pilares, os 3 pilares que eu trabalho é a autoliderança, ou seja, primeiro eu preciso me observar e perceber se eu estou liderando a mim mesma, se eu consigo dar conta das minhas coisas pessoais e profissionais. Sim. Segundo ponto, será que eu desperto a consciência nos meus colaboradores? Será que eles entendem que eles fazem parte de uma engrenagem, que a responsabilidade sobre o dar certo é deles, e que se eles saírem fora do caminho, sou eu que estou mandando ou demitindo. Ele sabe um caminho que ele tem que seguir, o meu papel é ajudar ele a estar dentro do trilho. E o terceiro, que é o TAC, treinar, acompanhar e cobrar. Então, vou voltar no exemplo do filho que eu te falei. Um exemplo, vou falar, a situação você vai entender para a liderança, é o que eu explico para eles. Como é que eu faço o meu colaborador e a minha colaboradora entender de que eu estou colocando uma direção, eu estou colocando metas, estou direcionando, mas que a responsabilidade é dela cumprir, não sou eu que estou aqui mandando. E aí eu desenvolvo essa questão também da autorresponsabilidade do líder, que não é aquela história do... Ai, gente, a ordem vem de cima, eu também sou cobrado. Isso é péssimo para um líder, é um líder omisso. Sim. Ele não sabe dar direcionamento. Sim. E ele tem que jogar a culpa para alguém. Sim, né? E muitas vezes ele nem sabe filtrar. Ele não sabe repassar. Da mesma maneira que ele recebe a pressão, ele... A paulada, às vezes, vem, ele vai lá e faz igual. Ah, mas eu também... Não é assim que funciona. Eles têm que entender que é assim que eles têm que fazer. Não, eles têm que entender qual é o papel deles. E o exemplo é o seguinte, seu filho, você está andando de carro, a tua filha já deve estar nessa fase. Daí ele não quer pôr cinto, já aconteceu isso com meu filho. Sim. Não quer pôr cinto, não quer sentar na cadeirinha e começa aquele escândalo. Eu sempre viajei bastante. Aí um dia, eu tô falando aqui, tá? Porque é um desafio eu pegar todo o meu conhecimento que eu auxilio e o tempo inteiro eu me perceber se eu estou colocando em prática na minha vida pessoal. Esse é um desafio muito forte para mim todos os dias. Às vezes, quando eu percebo, eu já passou também. Putz, eu sei que eu tinha que ter feito diferente. Aí eu tenho que corrigir. Sim. Então, trazendo. Aí meu filho não quer pôr cinto e tal. Ele falou assim pra mim, nem tem polícia ali na frente.
Porque na cabeça dele eu preciso pôr o cinto, porque a polícia vai ver, a polícia vai multar. Sim. Né? E aí eu falei, daí na hora eu falei, ele tá jogando a responsabilidade para outro lado. Em algum momento eu deixei, porque não é da minha característica fazer isso, mas eu deixei ele entender. Parei o carro, falei assim, não, filho, vamos para tudo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho que ele tinha uns 4 aninhos, 5 aninhos, estava indo pra escola. Você não tem que pôr cinto porque a polícia tá ali, ou mesmo que não tivesse polícia nenhuma, ela vai multar porque ela só vai cobrar o que a gente já deveria estar fazendo e não está. Exato. Vou te explicar por que você tem que pôr cinto, sabe? Porque se a mãe frear o carro, a gente vai bater, essa cadeirinha vai voar longe, eu tô de cinto, a tua irmã tá de cinto, nós vamos ficar aqui. Pode ser que o carro balance e a gente permaneça aqui, mas a tua cadeirinha vai para fora, vai cair na rua, vai passar um outro carro, vai passar em cima de você e vai te matar, e aí você vai no propósito, e você nunca mais vai ver a sua mãe. É isso que você quer? Não, mãe, eu não quero, eu quero ver você. Pressão então, psicológica. Você vai no propósito da pessoa. O que é mais importante para ele naquele momento? A mãe, né? Você nunca mais vai ver sua mãe. Agora, parênteses, é chocante? Claro que é. Você falar isso pra uma criança, mas é mentira? Não. O que eu não posso fazer é com que ele cresça achando que ele só precisa fazer uma coisa porque alguém vai punir ele. E aí eu expliquei isso, ele ficou assim, ele entendeu, né? E esses dias eu falei para um cliente, eu falei, eu vou contar umas maldades de mãe minha, que foi assim, algumas vezes que eu vi que ele tava sem, eu dei umas freadas na rua indo pra escola, assim, claro, caminho tranquilo, né? E ele deu uma balançada, eu virei pra trás, você tá sem cinto? Não, mãe, eu já tô colocando agora. Eu falei, olha que foi uma freadinha leve, pra testar. Sim. Mas então ele entendeu. E aí que tá. Nunca mais eu tive problema. Não é a punição, é pra segurança dele, né? Ele tem que entender que ele faz parte do contexto de proteção dele. E aí, agora trazendo para a realidade dos colaboradores. Como é que você faz isso? Você tem que fazer com que o teu colaborador entenda que se ele está ali, ele tem um objetivo porque ele está ali. Ah, mas é só o salário. Mas o que esse salário paga? Um exemplo. Vamos dizer que é uma mãe que é funcionária. E eu já tive essa situação, tá? Ela, às vezes, está ali... É cansativo, por mais que ela goste do que ela faz, é cansativo, ela tá por causa do salário. Mas é porque esse salário paga o colégio do filho, a parcela da casa, a comida que ela põe em casa. Então, ela não está ali para pegar um salário no final do mês. Ela está ali para pagar as condições de vida que ela tem. E eu trabalhava exatamente com isso. Nós estamos aqui para você bater a sua meta, porque você vai ganhar mais e isso vai proporcionar algo diferente lá na sua vida, na sua casa. Eu tô te cobrando aqui porque você vai fazer uma entrega que faz parte do seu trabalho. E é o que você leva todos os dias para sua casa. Então, você vai fazer um treinamento comigo porque você vai se desenvolver. Porque se você não estiver mais aqui amanhã, você está preparada para qualquer outra coisa. Sim. Eu não estou obrigando ela a participar de um treinamento da empresa porque ela tem que cumprir horário. Eu não estou obrigando ela a entregar meta porque eu vou punir ela ou porque eu vou mandar ela embora. Faz sentido? Sim, eu acho que é uma automotivação, né? A pessoa ela tem que acordar todos os dias e ir trabalhar entendendo que ela tem um propósito de vida. Exato. Seja ele qualquer, né? De só trabalhar para pagar conta, ou seja, para ter um lazer, ou seja, para pagar a escola do filho. Tem um propósito. É mais do que o dinheiro, porque eu sempre falo, né, que o dinheiro, ele é uma energia. Eu estava falando isso num programa anterior aqui, que o dinheiro ele é uma energia que se materializa na sua vida. Então, qual é a intenção que você coloca para receber aquele dinheiro? Exato. Todo o seu trabalho que você está tendo, não, eu vou fazer. Eu sempre penso assim, eu vou fazer isso porque eu preciso colaborar com a empresa que tem um todo, né? Então, eu sempre particularmente, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalho muito essa crítica, assim, de é só comigo, tá me perseguindo, sabe? Eu tive vários colegas de trabalho que achavam que era assim. Eu nunca penso assim. Eu penso assim, não, tá me cobrando porque a empresa tem que dar resultado, eu vou ter que fazer. E a gente tá aqui pra isso, A gente tá aqui pra isso, mas eu tenho que buscar, não só responder a empresa, eu tenho que buscar a minha automotivação. Isso. Eu tenho que buscar o meu propósito. Eu tenho que acordar todo dia e saber o que me motiva para aquilo. Exato. Então, o dinheiro é uma energia materializada, ele não é só sobrevivência. É como você coloca a intenção do seu trabalho. Exatamente. Por isso que a gente chegou, né, até aqui, você na jornada múltipla, eu aqui. Então, acho que a gente pode entrar nesse assunto, falar um pouco da maternidade. Como que você chegou até a tua profissão? Porque isso é muito legal, né? O teu propósito, é a tua missão. É a minha missão. Como consequência, o dinheiro, né? Monetizar algo desse projeto. Com toda certeza. Como é que você chegou até aqui? É porque primeiro você define, né? Até porque na época eu tinha perspectivas minhas, mas em 2015 era tudo muito novo, né? Então, você falou, eu não sei exatamente como é coaching. Imagina em 2015. Sim. Então, foi quando eu comecei. E o coaching faz muito disso, da pessoa trazer... Isso que eu acabei de falar que eu fiz com meu filho, é coaching.
É você trazer ela para refletir sobre a responsabilidade que ela tem naquilo que ela está Dela reclamando, mesmo, né? Então, como é que começou isso? Justamente começou quando eu comecei minha jornada de trabalho com 18 anos como estagiária no banco. Eu fazia administração de empresa e comecei como estagiária. Depois surgiu a possibilidade... Na verdade, no primeiro ano com 4 meses de trabalho, eu engravidei. Eu já namorava há um tempo, eu tinha intenção de casar com o meu esposo, que depois se tornou esposo na época, mas eu não tinha intenção de engravidar no primeiro ano de faculdade, nos primeiros meses de trabalho. Nossa. Então, eu engravidei e quando finalizou aquele contrato, eu não podia renovar, então acabei saindo. Trabalhei como estagiária depois na Câmara Municipal, na Secretaria de Finanças, porque tinha um período... Eu conseguia estudar, enfim, fazer outras coisas. E depois, quando eu voltei trabalhando de novo como terceirizada. Era um banco específico que eu abri mão da vaga que eles me disponibilizaram para efetivar, justamente porque eu fui sincera e, infelizmente, né, é tão ridículo falar isso hoje, eu não consigo enxergar, mas enfim. Eu falei, olha, eu sabia que se eu falasse que eu estava grávida, era não, né? Mas eu poderia ter entrado, até porque demorou 4 meses para minha barriga aparecer, então eu poderia ter aceitado a vaga, entrado e ficado quieta e tal. Eu não acho problema nenhum, eu trabalharia igual. Mas ok, existe essa questão. E aí, quando eu voltei, surgiu a possibilidade de eu efetivar novamente, só que eu já estava com filho. Eu voltei de novo como terceirizada, estagiária, e surgiu a possibilidade de eu efetivar. E aí, como eu já conhecia o sistema, o gerente na época falou assim, olha, a gente vai ter um recrutamento e eu quero muito que você participe, você entende tudo, você agiliza, a gente vai aplicar, porque é de praxe, a gente tem que aplicar para todo mundo, mas eu não tenho dúvidas que o seu processo vai entrar você, que, né, enfim, a gente vai fazer uma defesa no final. Então não se preocupa, trabalha durante o dia, todo mundo faz o teste, depois você senta aqui na minha mesa e a gente faz junto para mandar, para não ter erro, para eu garantir que o teu teste foi perfeito e eles vão aceitar, né, na nossa central lá. E eu fiz isso. E aí, quando veio o resultado, demorou uns 15 dias, eu tinha certeza absoluta. Quando eu sentei na mesa dele, ele falou, olha, eu preciso te dar uma má notícia. Infelizmente, vão contratar um outro rapaz e não deu certo para você. E eu falei, mas eu não consigo entender. Aí, eu sabia que o meu teste, assim, é errado, mas foi de forma privilegiada para lá. E aí, eu tinha mais experiência que esse menino, a minha faculdade era mais direcionada. Enfim, eu conhecia do sistema, mas tudo bem. Ele falou assim, olha, o problema é que, vou ser bem sincero, ele falou, eu fiz para ter a certeza, mas eu queria te dizer, isso fica entre nós. Como você é mulher e mãe, dificilmente você vai ter muita oportunidade na carreira. Ele falou assim, na cara dura. Falou. E eu não vejo até assim, a maldade no sentido porque ele gostava muito de mim, ele era muito paizão da equipe, o gerente, né? Mas ele falava assim, eu preciso te dizer, você tem todo o perfil, você teria uma carreira brilhante, mas você é mãe. E mãe, mulher, dificilmente vai conseguir ter uma carreira no banco. Ele falou isso pra mim. Gente, que absurdo. Ele falou isso pra mim. Eu já até contei essa história aqui em outro momento, inclusive como convidado de outro podcast. E aí, aquilo foi a primeira vez que eu tive Eu já escutava. Ai, você foi mãe jovem, nossa, que pena, né? Quantas mães que não sofrem isso, Quantas mães não escutam isso? Eu não, e nem isso. Ficam sabendo... Ou gestão, ou é por trás. Você foi muito assim, né, na cara dura ali, falou tudo, mas... Falou, mas assim, desde a minha mãe, por exemplo, quando ela soube que eu estava grávida, ela chorava e chorava. Por quê, mãe? Você tem um futuro brilhante, você é super inteligente, eu tô vendo as coisas... Tipo, na cabeça dela era, poxa, foi mãe, acabou, né? Na faculdade todo mundo pensava, mas você vai continuar? Então você carrega, você se torna mãe, tava falando hoje, né, com meu namorado, você deixa de ser mulher, você deixa de ser uma pessoa, agora você é mãe. É uma outra, coisa. Você não pode fazer mais nada. Não, né? O pessoal bota um tijolo nas tuas costas. Eu até entendo, né? A tua mãe, ela teve uma outra educação, uma outra cultura ali do maternar, né? A gente sabe disso, que antigamente não era falado muito sobre isso. Até hoje, foi, né? A gente conversando um pouquinho antes, eu até te falei sobre isso, que o maternar veio porque eu mesma, né? Minha filha tem 2 anos e meio, eu mesma não encontrei esse acolhimento materno, quando eu estava no meu puerpério, quando eu estava gestante, eu precisava escutar, né? Saber assim, nossa, mas como que a mãe se sente? Todo mundo só fala do bebê. Exato. Eu quero saber como que a mãe se sente. No hospital. Não, eu quero que alguém fale como é que eu faço para voltar a trabalhar. Porque eu sempre fui uma mãe eu sempre fui uma mulher que gostei de trabalhar. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Então eu penso assim, se eu trabalho e agora eu tenho filho e todo mundo fala que eu não posso mais trabalhar, né? Ou que eu tenho que ficar em casa, ou que, sei lá, esses rótulos que empregam pra gente,
Eu quero ouvir uma mãe que voltou a trabalhar, que me fale como é que é, A o que representatividade, ela tá sentindo, exatamente. se ela consegue, se ela dá conta, como que é a rotina. E eu quero falar muito sobre isso, Cláudia, porque você se reinventou como mulher, como mãe, chegando, né, nessa jornada, que tudo que você traçou até hoje, né, da tua experiência, né, de vida. Mas você mostrou que é possível ser mãe, realizar um sonho e, né, fazer. Exatamente. Ter um Quando você perguntou propósito. por que começou, ali começou. Porque eu pensei, como assim? Como assim? Por que todo mundo fala pra mim que eu não posso fazer? Né? E é assim, eu meio que fui tentando mostrar que dava pra fazer, mas Sim, é você claro já foi que... vetada uma vez, agora eu vou mostrar que dá pra ser mãe. E porque não era só sobre mim, né? Quantas outras mulheres. Então, assim, eu meio que... Eu não reclamei, entende? Eu não falei... eu aceitei aquilo e falei, mas eu vou mostrar que dá. Sim. E dentro desse... Primeira coisa que eu fiz, eu nunca me imaginei, quanto adolescente, como funcionária. Eu sempre me imaginei empreendendo, com flexibilidade de horário. Mas a primeira coisa que eu fiz vou chegar no cargo de gerência para mostrar que dá. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí onde entra a questão do dinheiro. Depois desse não, ele falou, olha, a gente tem uma outra oportunidade que... Eu tinha 21 anos, tá? 20 anos. Você tem uma outra oportunidade que é se tornar corretora. Você vai abrir uma empresa, vai se tornar corretora do banco, vai trabalhar com investimentos aqui dentro. Ali você consegue fazer carreira porque você não tem que entrar no plano de carreira do banco, paralelo. Eu falei, tá bom. Assumi. Ele ainda falava pra mim, você vai ganhar super bem. Eu não sei quanto valeria hoje, assim, mas isso em 2009 era tipo 7 mil reais. 2009, né? Quase 20 anos. E aí... Quase, não. É isso aí. Né? E aí o salário que eu ganharia na época era tipo 1.200 como 10 caixa. anos, né? 2009, 2019, né? Isso 10 anos. Não, 14 anos, perdi, 15, mais ou menos isso. Tá, a gente não tá fazendo cálculo, não tá pensando nisso agora. Dá pra alguém ajudar? Inclusive eu já vou pegar minha HP aqui. Ai, Jesus. Eu fiquei pensando, falei, 2009. 20, nossa. Não, minha filha não tem 20, né? Não tem como. 10 anos. E aí... o salário que eu ganharia, pra você ter uma noção, era de R$1.200 como escriturária, caixa. Mas eu queria escriturária caixa porque eu queria ser funcionária. Eu não queria, naquela época, eu não tinha experiência pra ter uma responsabilidade como aquela. Enfim, aceitei e fiquei 3 anos vendendo investimento. Ali tem... Vou resumir, né? Tem toda uma história de quanto eu vi o preconceito contra a mulher, quando eu ia vender, quando eu ia oferecer, quando eu ia visitar os clientes, como que eles me olhavam. Eles me aceitavam por telefone. Lá vem, eles, né, pensavam. Não, era tipo assim, não vou falar com essa menina, eu vou lá falar com o gerente. Aí ele sentava, perguntava pro gerente, e o gerente falava, Cláudia, você pode vir aqui um pouquinho e explicar? Aí eu tinha que voltar a explicar o que ele não me deixou falar quando eu fui falar. Isso foram várias vezes, né? Gracinhas, né, de homem mais velho. Sim, entendeu? Isso sempre tem, né? Coisas, né, enfim. Eu sempre fui tentando levar na esportiva. Por quê, né? Por que, Deus? Que a mulher tem que sofrer isso, não, gente. aí que eu falo, só aí já é uma... No século XXI, assim, né, nos dias de hoje ainda, com tanta informação, tem gente que faz isso. Muito. Ainda com a mulher. Nossa, é péssimo. É péssimo. Eu fiquei 3 anos, eu ganhei super bem nessa época, e aí surgiu a possibilidade de efetivar num outro banco, que na época era o HSBC aqui, né, que eu sou super grata, inclusive, como gerente. E aí era pra ganhar menos, porque eu já ganhava bem. E eu fui ganhando menos porque eu tinha que provar para mim mesma e para as outras pessoas que o que eles estavam falando era errado. E eu fui, não gostei, obviamente, trabalhei 2 anos, porque aí eu me tornei, na minha cabeça eu era uma vendedora de serviços financeiros, né, ali, sentada naquela mesa, não era o que eu queria, não conseguia mais sentar com o cliente com calma, fazer um planejamento financeiro da vida dele, dos negócios, da frota da empresa dele, e eu tinha que vender título de capitalização, vender seguro, eu tinha que fazer isso. Eu não queria mais. E onde me doeu? Por 2 vezes, né, nessa época minha filha tinha 3 anos, ela estava na escolinha, tem aquele dia do trânsito que leva uma bicicleta e faz ali, o pai pode ir lá, né, tira foto. Tinha os aniversarinhos na escola, e a minha filha postou uma foto em homenagem ao meu aniversário, que foi sexta-feira, e foi exatamente nesse dia. Parabéns. Obrigada. Tratado, mas... É uma foto da festinha na escola dela de 3 aninhos. Nesse dia, o que aconteceu? Era assim, ó, eu conseguia mostrar resultado, fazendo muito mais que qualquer outro, e não vou ser humilde não em falar, que eu sabia muito mais do que o menino que entrou. E assim, ele estava bem atrás de mim nesse sentido, tá? Enfim, hoje ele é super bem, mas na época não. Mas mesmo assim, não interessava, né? Eu tinha que sempre fazer o dobro. E aí, nesse dia,
era o dia do aniversarinho dela. E eu precisava... eu tinha liberdade para sair, visitar clientes, isso não tinha problema. Sim. Mas Deus me livre, em algum momento eu falar assim, eu preciso sair mais cedo porque a minha filha é alguma coisa. Eu preciso atrasar. Eu nunca faltei em um dia de trabalho durante 7 anos. E aí... Você tinha medo de falar, mas... Completamente, porque eu já precisava mostrar que não era um problema. Mas alguma vez você falou e se sentiu assim? Por exemplo, você chegava pro teu chefe e falava, eu preciso sair mais cedo por causa da minha filha. Você se sentiu ou você já tava com esse medo, você nem falava? Não falava, Nunca eu dava falava. um jeito. Não, eu dava um jeito. Apenas uma vez eu saí, porque ela precisava fazer um exame. E aquilo pra mim foi terrível, assim, porque eu achava que aquilo atrapalharia a minha carreira, né? E mesmo isso não sendo, na minha cabeça se eu falar, eles vão me olhar diferente, não vão me dar oportunidades, porque vão achar que a minha filha pode ser um problema. Então, assim, não era uma vergonha pra mim, nunca foi um problema, mas eu não mostrava essa fraqueza, entendeu? Eu podia passar a noite acordada com a minha filha doente, no outro dia eu tava lá, eu dava um jeito e tava lá em pé e maquiada e pronta, sabe? Isso era muito doloroso pra mim, mas eu estava. E aí que foi essa questão, que nessas 2 vezes, nesse dia eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu não vou falar que é aniversário. E eu vou falar que eu vou num cliente, vou falar, vou num cliente, vou visitar o cliente e volto como se nada tivesse acontecido. Uhum. E aí eles vão me perguntar o que eu fui fazer nesse cliente, eu dou um jeito de visitar depois, ou, sei lá, falo de uma visita que eu ainda não comentei, só que aquilo era terrível pra mim. Você tem que mentir. Sim. E isso é péssimo. E quantas mães não tiveram que fazer isso porque não tinham a liberdade de falar pro seu chefe? Nossa, total. Eu fui, cantei parabéns, tem a foto, tá lá. E eu voltei chorei um monte no carro. Entrei e falei, não, eu não quero uma vida onde eu tenho que mentir que eu vou cantar. E era assim, na escolinha você sabe que é 15 minutos, que eu era do lanche, mas tem mais 15 minutos de deslocamento pra ir e voltar. Eu não quero mais isso pra minha vida. E aí, quando eu cheguei realmente na gerência, eu falei, não é isso que eu quero. Eu já estava me desenvolvendo, eu já estava fazendo alguns cursos em 2012, mas acabou surgindo a oportunidade de fazer a gestão de pessoas e comercial de uma rede de franquias, que era uma empresa familiar, onde 99,9% eram mulheres. Tinha lá 4 meninos, que era dividido de equipe administrativa, mas o restante eram todas mulheres. E eu já tinha essa causa, então assim, na época eu já tinha um blog que falava de investimento para mulheres, isso lá em 2008, sempre 2009. Lutando nessa sempre causa, falando, né, Cláudia? Sempre com falando. Mulheres, empoderamento, sempre tendo eu achava um absurdo. Então, sempre tendo que lutar, mas que bom, porque é através de pessoas como você que hoje a gente fala, né, de tudo isso, porque se não tivesse, se ninguém nunca falasse, ia continuar como era antes. Então não... Exato, as mulheres precisam Graças entender. a Deus que as mulheres se empoderaram, efetivamente. Exatamente, porque aí trouxe outras, né? Vieram bater aqui na mesa, o Fabrício vai ficar louco. Eu tenho até uma tatuagem que é o símbolo, né, do feminino. Que legal. Que ele simboliza, de fato, esse trabalho. É um marco pra você, né? Com certeza. E então, assim, o choque é porque a minha família sempre me empoderou. Eu não tinha noção do quanto o mundo não era um arco-íris, entendeu? Então eu tinha força pra lutar contra aquilo, porque pra mim era meio que, não é possível. Se eu tivesse sido desencorajada pela minha família, tipo, se coloque no seu lugar, talvez eu fosse e ia falar assim, eu tenho que me colocar no meu lugar. Sim. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Então, esse foi o marco, foi quando eu decidi. E aí, quando eu fui fazer a gestão da equipe feminina, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de um jeito que eu gostaria que tivessem feito comigo. E aí, começou... E aí, enfim, no começo foi muito intuitivo. Depois, eu comecei a utilizar as próprias técnicas dos trabalhos, né? Do coaching em si, dos cursos que eu fui fazendo. Que era o quê? Eu trabalhava com mães, e elas também tinham metas, e eram arrojadas, a gente viajava durante a semana, eram supervisoras, e tinham filhos que tinham o quê? Gripe, filhos que tinham festa junina, filhos que tinham Dia das Mães, e você tem que sair. Sim. E elas chegavam para mim, eu já contei essa história, porque eu vou dar esse exemplo, né, especificamente. Uma delas chegou e falou para mim, Clau, era numa terça-feira, ela falou assim, essa semana, na sexta-feira, tem a festa junina da minha filha. E assim, ó, deixa eu só falar, eu preciso sair meia horinha antes, porque eu tenho que fazer a trança. Não, mas o meu marido vai levar, ele vai cuidar, ele vai lá. Só que eu só preciso... Exatamente. Olha isso. Eu só preciso sair um pouquinho antes, porque ele não sabe fazer a trança. E daí eu tenho que fazer, mas daí é só um pouquinho antes. Eu falei assim pra ela, peraí, vamos lá. A gente fez reunião ontem, como que tá a tua agenda? Minha agenda tá, isso aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o que você consegue daqui de terça a sexta adiantar de sexta pra terça, quarta e quinta? Como é que você faz pra pegar essa agenda aqui? Ela tinha viagem, tinha visita. Aí a gente junta, sentou, aí ela, eu consigo, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, é a nossa meta. Você vai cumprir teu objetivo da semana na quinta e sexta-feira, eu não quero que você apareça aqui. Você vai lá, você vai curtir sua filha, você vai na festa. Você não quer você aqui. Nossa. Eu quero você aqui lá na segunda-feira.
Pode ser, nossa, se ela ficou assim numa alegria. Aquela guria trabalhou como ela nunca tinha trabalhado. Ela não fez... assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que, tipo, na quarta-feira ela já tava fechando dela, tudo. Nossa, vou poder pegar o dia de folga. Exatamente. E aí ela foi. E aí eu comecei a trabalhar desse jeito. Chegou um pouquinho mais atrasada, teve um problema, tem que deixar os filhos. Vamos entender. Peraí, como é que você tá fazendo? Você tá se organizando um dia antes? Porque, né? Por exemplo, funcionário que tá chegando atrasado. Sim. O que tá acontecendo? Tinha uma funcionária que ela tinha gêmeas. Você sabe como que é, eu tenho que deixar na minha mãe. Tudo bem, vamos lá. Organiza um dia antes, como é que você faz? Então, comecei a falar pra ela, beleza. Então vamos fazer assim? Você pode chegar meia hora depois e a gente faz uma escala, você sai meia hora mais tarde. As meninas vão sair e aí você fecha a loja, as meninas já vão estar saindo, você fica responsável. Tá bom pra você assim? Ai, tá, Cláudio, porque pega bem certinho o horário que eu deixo as minhas filhas na minha mãe. E aí as coisas foram acontecendo. Eu criei uma mulher, quando quer dar resultado, quando ela tem força, você sabe o que é? Uma mãe. O que é uma mãe para lutar por um filho? Eu criei um exército de mulheres que queriam fazer acontecer. Sim, entendeu? Com certeza. E a gente cresceu, e a gente triplicou, e elas deram resultado. E a chave é isso, né? É como você trazer a equipe para você. Exatamente. Não como você perder uma equipe em 5 minutos. Exatamente. Né? Que é o que muito líder faz por aí. Como perder a equipe em 5 minutos. Tem várias como pessoas fazendo causar isso. Uma depressão no seu colaborador, porque você tá despreparado e não sabe lidar consigo mesmo. Exatamente. E sabe o que eu penso? Esses homens, né, que são chefes e machistas e falam, esse cara que falou isso pra você que nossa, se ele estiver assistindo agora, ele vai ouvir o que eu vou falar, porque... Sim. Eu penso assim, pra ele estar ali, ele teve que alguém, né, parir, alguém cuidar, alguém fazer, alguém... Sim, porque enquanto ele estava fazendo cursos, ele estava recebendo prêmios no exterior, Exato. A mulher dele estava cuidando dos filhos dele. Mas é isso que eu falo, em momento algum, esses homens que agem dessa forma, seja até mulher, tá? Mulher também faz isso, não é só homem, não. Eu tô falando do comportamento no geral. Para esse tipo de comportamento, alguém teve que fazer alguma coisa e essas pessoas não se colocam no lugar uma das outras, nem se for esposa. Poxa, mas podia ser a minha esposa, né? Pedindo para sair e tal. A gente sabe que a empresa tem que dar resultado, a gente sabe de tudo isso. Mas cadê a empresa movida por pessoas? Sim. Se não tiver pessoas, e às vezes não fala para você. Por exemplo, eu sempre entregava muito as minhas metas, eu sempre entreguei o dobro, eu sempre fiz muito. Só você que tinha que fazer muito para provar alguma coisa pra porque alguém. Eu via ele falando de quem não entregava. Por exemplo, Exatamente. Nunca falou para mim, mas ele falava, putz, a gerente de novo, saiu mais cedo do que o filho, essas gurias e não sei o quê. Então eu não queria ser aquela guria, entendeu? Eu escutei uma vez assim, essas mulheres, esse empoderamento feminino, sabe assim, tipo... Tá, eu olhei pra ele e falei assim, alguém teve que se empoderar pra você estar aí, né? Te incomoda, é assim. E é assim, né? Exato. A gente tem que lutar. Mas tem um Quanto desfecho mais a gente aí... falar, mais a gente lutar, mais a gente vai se posicionar e a gente vai provar que a gente pode ser mãe, mulher, profissional, a gente pode fazer o que a gente quiser. E que dê oportunidade pra gente mostrar isso, né? Porque muitas vezes culturalmente, como eu te disse, eu estudei bastante para não tô falando uma besteira aqui, né? Eu não preciso me aprofundar nisso do que eu sei do porquê dessa causa, né? Mas assim, o desfecho é muito engraçado isso. Tinha um outro gerente na época que eu caminhava muito junto com ele e ele estava junto nesse dia que eu recebi a notícia, ele viu que eu fiquei chateada. Isso em 2008, que eu falei, né? 2009. Sim. Agora, em 2020, ele me achou no Instagram e escreveu e falou assim, oi, Cláudia, aqui e tal, lembra de mim e tal? Daí ele fez um textão. Quando eu li aquele texto, ele falou, eu não acredito. Eu vou te falar uma coisa. Eu tava vendo teus posts, eu tava vendo seu trabalho e em algum momento eu fiz um post falando dessa história. Não tinha detalhes, mas tinha. Ele falou, e eu puxei essa tua post aqui e eu me lembrei da época. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente deu a notícia pra você, mas eu queria te dizer, eu queria pegar você hoje e mostrar pra todo mundo na época que não te deu a oportunidade da mulher que você se tornou, a mulher que você já era capaz de ter sido lá atrás. Só que ele falou, tem uma coisa importante, nós precisávamos de você agindo como empreendedora através da jornada múltipla que você é hoje. Foi esse não lá atrás que trouxe você até aqui. Me perdoe se eu fiz parte... Ele escreveu isso, me perdoe se eu fiz parte de ter machucado você ou criado algum trauma. Mas eu percebi que isso foi o que fez sentido pra você até aqui. Em 2020. Não precisava ter sido dessa maneira. maneira. Anos depois. Tá, vamos separar as caixinhas então, tá? Não precisava ter sido dessa maneira. Ele poderia ter, né, te falado de uma outra forma. Vai procurar alguma outra coisa, o seu caminho não é esse, tal. Enfim, sei lá. Exato. Dá-se um jeito, mas não fala pra uma mãe que é por essa
né? Não tô te Exato. efetivando, porque você é mãe. Isso não se Como é que você fala isso, né? Tudo bem, eu até acredito que ele pode ter participado do teu processo para você chegar onde você tá hoje, mas não justifica. Tem algumas coisas que são desnecessárias. Imagina se você apoia uma mulher, se você desenvolve, se você empodera ela dentro da empresa, ela vai chegar do mesmo jeito. Ela Eu não achei precisa que ele chegar ia com te falar, traumas. você não quer trabalhar comigo agora? Não quer trabalhar na Quer empresa ser agora? minha sócia? Então, assim, é isso, sabe? É sobre isso. E sempre tive muito respeito dos líderes que estiveram acima de mim. Porque, querendo ou não, por mais que eles participassem desse sistema machista, né, que houve, em algum momento eles aprenderam. E o meu maior prazer hoje, quando eu atendo homens, que aí, né, pelo Liderança 360, nas empresas, eu atendo homens, né? Só para você entender, esse trabalho com empresas é com a empresa. Então, se vem homem ou se vem mulher para eu desenvolver, é eles que determinam, né? Você é mentora de líderes no geral, mas... A jornada múltipla, não. Quem quiser, vem, mas é só mulher. Mas não vem homem. Então, assim, o homem eu atendo através do contrato com as empresas, né? E quando eu tenho oportunidade de trabalhar, a todo momento, quando ele traz muito essa questão das colaboradoras abaixo dele, eu tenho muito orgulho em poder fazer ele refletir sobre isso e atuar de forma diferente, como eu também consegui atuar. Sim, graças a Deus, Santa Cláudia, Sim, que vai pegar esses homens e mostrar. Mas por quê? Porque eu falava assim, eu incentivo mulheres, eu trabalho com mulheres. E agora? Qual que é o meu propósito desenvolvendo homens aqui? Ensinando como que ele deve lidar com a mulher. Exatamente. Aí eu falei, já entendi por que eu tô aqui. Porque, qual que é a tua missão? De alguma forma, todo o desenvolvimento que ele tiver é para a vida, né, dele como gestor, de mulheres como marido em casa, os filhos, enfim. Então, isso faz muito sentido. Então, a jornada múltipla veio surgindo disso. E no meio do caminho, o que aconteceu? Mulheres que saíram do emprego formal e precisaram empreender para cuidar dos seus filhos, ou que tinham o desejo de empreender já para ter mais qualidade de tempo, que foi o que eu fiz. Eu fiz gestão dessa empresa durante 5 anos e decidi, e apesar de ser uma empresa familiar, eu trabalhava muito, eu estava sempre fora. A diferença é que eu conseguia carregar meus filhos, né? Sim. Então eu atendia algumas cidades, eu alugava uma casa lá, né? E aí eu levava os filhos, então tinha até certo ponto, dava para conciliar. Mas ainda veio para transformar a tua vida mesmo. Total, porque, né, você estava em busca disso para ter mais tempo de qualidade, veio e nossa, com esse propósito com força mesmo. Com muita força. Então, é uma causa. A jornada múltipla eu tenho muito carinho, igual agora você tem pelo Mãecast, eu tenho muito carinho. E aí ela foi crescendo, e aí eu comecei a perceber que daí as mulheres, elas vão empreender, então ela saiu do mercado, ela tá perdida. E aí entra a questão, assim, primeiro, da autoliderança quando eu sou gestor numa empresa, mas e no empreendedorismo? É assim, o que o meu negócio, como é que eu alinho meus objetivos pessoais com o negócio que eu vendo lá na ponta, com o motivo pelo qual, né, minha empresa existe. Então, aí eu comecei a criar grupos de mulheres empreendedoras ou que querem empreender para ensinar elas a construírem um modelo de negócios que tem como a base mais forte o propósito pessoal delas. Nossa, que legal. Então, hoje eu atuo dessa também. forma. Então, eu já tive mais de 300 alunas. As palestras que você me perguntou, elas vieram no meio desse caminho. Como eu atuava na área, eu também fazia isso, começaram a me pedir para ir fazer palestras em empresas, pequenos grupos, workshops, né? Sim. E aí eu comecei a falar, como eu trabalhava com beleza, muitas vezes me chamavam para falar sobre autoestima e maquiagem, um exemplo. Uhum. E eu falei, não, eu posso fazer mais do que isso, eu posso fazer mais. Eu posso falar sobre autoestima e desenvolvimento pessoal. Onde é que a maquiagem entra nesse ponto? Mas ela não pode ser o principal foco da autoestima. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquele potencial. Só de você instigar a pessoa, você já descobre um monte de coisa que a pessoa não enxerga. Não enxerga. Então, o autodesenvolvimento também, a gente fala tudo alto, mas é verdade, mas gente. É muito tudo. Importante. Ontem a gente estava falando de autocuidado, então é tudo, porque a gente precisa se conhecer como um todo, né? Exato. Sendo mãe, sendo mulher, então a gente precisa se conhecer primeiro. Exato. E se desenvolver, né? Porque cada um tem um dom, não adianta a individualidade, tudo aquilo que a gente estava falando. Sim. É muito especial, né, para todo mundo. Acho que quando você chega nesse ponto das mulheres terem que se desenvolver, né? Então, não é só autoestima, não é só a maquiagem, não é só a estética. É que o autocuidado lá na beleza, ele faz parte do carinho que eu tenho por mim. Sim. Então, se eu tenho um carinho por mim, eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar do meu cabelo, porque eu quero me sentir bonita, mas isso é a pontinha lá do iceberg. O que carrega tudo isso, o que sustenta tudo isso por trás, é o quanto você se sente capaz, determinada a enfrentar. É você saber que não vai ser fácil, que você vai cair, mas que você pode levantar e fazer de novo. Sim. Esse é o principal foco do trabalho.
E aí, na jornada múltipla, é que a Cláudia tem não sei se tá aqui, Fabrício. A Cláudia tem um programa, um canal no YouTube também chamado Jornada Múltipla, e ela traz essas mulheres, e homem também, né, Cláudia, pra falar. Às vezes tem homem. Às vezes tem homem, eu vi lá que tem homem também. Mas eu queria que você falasse do como que você chama, que tipo de mulheres que vêm participar do teu podcast. programa. O podcast. O podcast, ele vem de encontro, na verdade, ele vem de uma forma mais divertida, dinâmica, informal, trazer bate-papos que voltem para esse assunto também. Então, a gente fala desde mulheres que trazem a sua história para inspirar outras mulheres, para inspirar, como foi o começo. Igual você falou, poxa, eu queria conversar com uma mãe que voltou a trabalhar pós-maternidade. Eu trago aqui mulheres que superaram obstáculos como esse, assim como eu falei o meu, e elas vêm em encontro dela. Podia ter feito o canal um pouquinho antes, né, Cláudia? Porque que ia ter me ajudado muito. Pra você assistir. Tem capítulos ali. Eu falei, nossa, eu amo trabalhar, mas agora eu sou mãe, né? Eu tenho que pensar, será que eu volto? Será que eu não volto? Como é que é, né? Porque a gente só vivendo na pele pra saber. Pra saber. O que é essa... Exato. Sabe, esse momento. Assim. E o dinheiro, como você falou, o dinheiro não é tudo, porque assim, essas empresas que eu atendo hoje, que são empresas de médio e grande porte, multinacionais, por muitas vezes eu recebi convites assim, cara, você desenvolve os nossos líderes, você não quer vir assumir a coordenação da nossa área de DHO, de RH? Nossa, a gente vai te pagar tanto, tipo 5 vezes mais do que eu ganho hoje, por exemplo. Aí eu penso, acordar cedo de novo, deixar meus filhos em algum lugar, fazer correria. Não, você lembra do quê? Do que eu acabei de te falar. Exato. Do teu propósito. Exato. Lembra quando a gente acorda, a motivação que a gente tem que ter não é só o dinheiro é energia. Exato. Então é tudo que você faz, como você entrega, não adianta. E assim, eu vou viver algo que eu não acredito, primeiro ponto. Não vou passar o dia longe dos meus filhos. Segundo, de que forma é que eu vou contribuir com as mulheres como hoje eu consigo contribuir para que elas entendam que não tem só esse jeito de ser. Então, acaba que, assim, a gente paga um preço, eu pago esse preço de empreender entre tantas outras coisas. Hoje, né, eu me divorciei, hoje eu moro só eu e os meus filhos, então eu acabo tendo que... Eu sou responsável por tudo, e aí você tem que empreender... múltipla, né? Como se não tivesse 2 filhos na tua cola. Eu falo que hoje eles estão viajando, daqui a pouco chega a tropa de elite, porque é assim, né? Então, eu tenho que empreender e pensar em fazer negócios, e fazer novos contratos, e crescer profissionalmente, como se eu não tivesse... casa, roupa e filho para cuidar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o desafio de ter que ser mãe e fazer de conta que eu não tenho uma responsabilidade enorme, né, por trás das minhas costas, que vem aquela frase que depois você falou que você gostou, que eu falei no outro podcast, né? Então, essa é uma dinâmica, mas que para mim faz todo sentido, porque quando alguém, e eu recebi muito isso no meu aniversário, e escuto muito das minhas alunas, fala para mim, Clau, que passam hoje pelo que eu já passei lá atrás. Eu me inspiro em você, eu tô aqui porque eu sei que dá. Um dia eu escutei você falar, ou você me ensinou que tem um caminho que dá para fazer mais certo aqui, que eu consigo me organizar, que se eu priorizar minha agenda, que se eu conseguir fazer uma gestão do tempo, eu consigo dar conta disso. E não é o ser Mulher Maravilha, não, ter que dar conta, não. Eu consigo fazer o que eu não tenho como me desfazer, para sobrar tempo para eu fazer um pouquinho mais, para eu atrás dos meus objetivos. Sim, teve uma mãe que falou assim, Fer, eu tô trabalhando no home office, mas ela é mãe solo, tá? Essa mãe, ela precisa se desdobrar muito mais também na rotina. Você pode me falar isso, né? Não tem uma rede de apoio total ali, 24 horas, né? Enfim. Mas o que ela trouxe como ponto? Ela tinha uma coisa que ela tinha que fazer comida fresca todos os dias, na hora do almoço, né? E aí ela tinha que diversificar na janta. Eu falei, não, para tudo. Dá a mesma comida do almoço, você vai dar a comida na janta. Porque isso era uma tortura, sabe? Ela tinha que fazer 2 comidas diferentes ali, porque senão não tá dando certo, porque ela viu não sei aonde alguém falar 5 cores no prato, e não sei o quê. Tudo bem, tá Faz tudo a mesa bem. aposta. A gente sabe que tem que ter 5 cores no prato, que tudo isso é muito bonito. Mas tem dia que não vai dar. Mas não vai dar. Exatamente. Então, assim, ó, dá pra fazer, não precisa dar miojo, mas dá pra fazer, né, não sei se é macarrão Ao instantâneo. invés de 5 cores, mas 2 cores. Não dá pra fazer, não dá pra fazer macarrão instantâneo, mas eu posso fazer um outro tipo de macarrão, que eu não vou falar o nome aqui, marca nada, mas que dê pra eu né, suprir aqui ela e fazer o jantar ali improvisado. Meu Deus, tá tudo bem se eu não fizer comida fresca, se eu tiver que esquentar do outro dia. Ela falou assim, Fer, você me libertou. Porque eu tava pensando, eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai acordar uma meia horinha mais cedo, você já vai deixar o legume, porque ela trabalha home office, pra ela é mais fácil, o filho chegava da escola, tinha que dar o almoço, daí já tinha que dar a janta ali, tinha que trabalhar aquele período. É uma loucura, não dá.
você tem que escolher a tua batalha. Exatamente. Não dá pra ser a ferro e Mas, fogo. assim, não sei se eu chamo você de Fer, de Nanda, mas enfim. Do jeito que você quiser. Pra chegar até aqui, eu tive que fazer algumas escolhas. Desde o tempo que eu gasto pra me arrumar, é uma escolha, né? A mesa posta todo dia, tem coisa que não vai funcionar. Mas será que se eu fizer de uma outra forma e tem o mesmo efeito? Dá. Porque assim, eu tinha uma rede de apoios, né? Até 2019 eu tinha uma rede de apoio. Tinha uma pessoa que me acompanhou, que eu falo que ela foi minha irmã mesmo. E não quero ser nesse sentido de, tem uma pessoa que trabalha com você fala que trata com minha irmã porque cuidava da sua vida. Não, ela é, e quem me conhece sabe, eu tenho relacionamento com ela até hoje, que me ajudou, minha família. Então eu tinha uma estrutura. Então assim, eu não conseguia fazer, porque eu achava importante, eu falava assim, eu vou contratar alguém para me ajudar a fazer a mesa posta, a almoçar com 5 cores no prato todo dia, beleza. Quando eu me separei, que eu decidi mudar de cidade, eu vim sozinha, eu e os 2 filhos nas costas, para Curitiba, há 2 anos e meio atrás. E eu fui tentar fazer igual. Não, chegou a hora do almoço. Eu vou preparar o almoço, eu vou botar a mesinha bonitinha, eu vou colocar as 5 cores. Primeiro, eu atrasava tudo, era tudo errado porque eu não tinha mais o time de cozinhar. Segundo, eu vi que aquilo não fluía durante o dia, porque daí eu tinha que limpar. Quando eu sentava para trabalhar, já estava quase na hora de eu fazer o café da tarde, porque eu tinha que buscar eles na escola. Então eu vi que não funcionava. Então assim, comecei a falar isso para eles, olha, a mãe não vai mais pôr a mesa lá na sala, na mesa maior. A gente vai comer aqui, na mesinha da cozinha mesmo, nós vamos sentar os 3, porque aqui eu já coloco na pia, já lavo a louça. É disso que eles precisam. É da tua presença ali, Exato. Sentando com eles e comendo, seja na mesa grande, na mesa pequena. Dá para você organizar ali, colocar alguma coisa, né, que conecte naquele momento? Dá. Mas assim, se não dá para fazer isso todo dia, tá tudo bem. E tem outra coisa que você pode fazer, Exato. né? Tem milhões de coisas que a gente pode ser presente hoje. Eu tenho mães que falam para mim assim, Fer, eu não gosto de brincar. Eu não gosto de sentar no chão e brincar com meu filho. Eu não tenho paciência de brincar de carrinho e nem de boneca. Tem uma mãe que é mãe de um casal. Sim. E o que você tem que fazer? Se você tá hiper mega cansada, brinca de doutor e paciente. Agora a mãe... Exatamente. Ai, doutora, como que eu tô? E daí brinca, né? Porque faz massagem. Faz massagem. São pequenininhos. Então, assim, você tá ali sem mexer no celular, tá? Você tá ali presente, tá brincando, tá envolvendo. Conta uma historinha, o médico, assim... Sabe assim? Eu fiz muito isso. Não precisa brincar de boneca do Lego montar. Não precisa. A mãe tá exausta, tá cansada. Dá pra se conectar sem você perder a estribeira. Sim. Mas, Nanda, eu acho que é isso. O assim, banho. O teu trabalho é fundamental, porque é que eu acho que fui adquirindo essas formas porque eu não tinha muita escolha. E talvez, não sei, cada um é de um jeito, não posso me comparar com as outras pessoas, né? Acho que a própria causa, a própria forma de querer fazer para ter certeza, primeiro ponto, né? Porque se alguém fala para mim, você não dá para fazer isso daí, eu falo, deixa eu tentar primeiro para ver se não dá. Se não dá, ok, vou falar, não dá, não consigo. Sim. Então, mas aí o que acontecia? Eu já fazia isso, eu também nunca fui essa mãe, assim, por poucas vezes eu sentei, brincar, jogar tudo no chão. Primeiro, porque você chega do trabalho com a cabeça, às vezes é a pressão do trabalho, pode ser do chefe, das metas, né? E aí você não tá tão ali disponível para brincar. Isso é péssimo, era uma coisa que eu não queria pra minha vida, né? E aí eu fazia isso. Era junto comigo, a mãe vai trabalhar um pouquinho aqui. Vamos brincar de escritório? Desenha aqui do meu lado e a gente conversa. E parava um pouco. Às vezes, hoje, um dia ou outro na semana, eu faço uma coisa, ou sai passear, ou vai num parque. E tem dia que não dá. Aí, quando eles foram crescendinhos, eles gostam muito de assistir filme. Eu falava assim, de segunda a quinta eu não vou poder sentar com vocês. Mas na sexta-feira eu vou comprar um monte de besteira. A gente vai sentar aqui e vai assistir um filme juntos. Ou uma série. Mas eles sabem que eles vão ter você em algum momento. Você tá dizendo, olha, eu não vou fazer isso, mas amanhã a gente vai fazer e você cumpre. É isso, entendeu? E daí, assim, não é assim, ó, na volta a gente compra, sabe? Não, exato. Não, é a gente falar com os nossos filhos, olhando no olho, o que precisa ser feito agora, o que eu posso fazer. E assim, eu queria que você entrasse nesse ponto também, né? A gente tá falando muito sobre isso. Sim. E eu escutei isso de várias mães, né? Então, eu amo meu filho, mas eu não gosto. Não vou nem... Odeio é muito forte pra mim, né? É pesado. Então, eu acho que não gosto de maternar, né? Não gosto da maternidade. A maternidade de rótulo, romantizada, que tudo tem que ser perfeito. Não é assim. É porque as pessoas não abrem, né? Que é o que você falou, acolhimento, que é o que o teu trabalho faz. Aí todo mundo fala, nossa, ela não gosta de ser mãe. Não é isso. Não é isso. A gente tem que pensar assim, você não vai deixar de amar os seus filhos
se você simplesmente não gostar de maternar, desse rótulo de mãe. Simples. Sim. Então, como é que é isso pra mim? Aqui? Tá normal, né? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que é isso pra mim? Quando eu falo assim, eu não gosto de ser mãe, na verdade, assim, se eu paro e penso, poxa, é tão bacana ser mãe, porque você une uma coisa a outra. Quando você fala o ser mãe, você já olha para aquela pessoa te amando incondicionalmente, esperando de você. O que eu mais amo fazer é apoiar eles em tudo que eles fazem. Então, assim, ao mesmo tempo que ela não senta e brinca especificamente do Lego, mas ela se envolve nas atividades da escola, ela se envolve se tem se ela faz uma atividade extra. Seja judô, seja balé, eu estava em tudo. A minha filha, quando fazia balé, né? Eu maquiava ela, aí as outras mães achavam o máximo, porque depois eu me tornei maquiadora profissional por causa do trabalho. E aí eu falava, aí elas tinham apresentação, às vezes em teatros de outras cidades, eu falava, eu vou, maquio todas as tuas amigas, ela achava o máximo. Eu tava com ela em tudo. O meu filho ia jogar bola, ia fazer campeonatinho, eu era aquela mãe louca gritando eu já bati aqui, gritando na arquibancada, e até hoje eu sou assim. Então, assim, talvez eu não consiga sentar, porque a hora que eles estão ali em tempo livre em casa é a hora que eu estou fazendo a comida, ou lavando uma louça, ou às vezes porque eu trabalho em home office também em casa. Sim. Então, mas tem momentos específicos que eles sabem assim. O que eu quero que eles entendam é que eu posso contar com a minha mãe para qualquer coisa. Eu sei que eu tenho ela é a minha segurança. Isso eles sabem. Agora, onde que vem a parte chata, né, do maternar? Eu vou dar um exemplo básico. Eles têm que acordar cedo, eles precisam dormir cedo porque é importante para o desenvolvimento deles, para o aprendizado durante o dia. E eles amam subir na minha cama e ficar, se deixar até 3 horas da manhã, conversando, brincando, dando risada. Eles querem fazer isso. Só que em algum momento eu tenho que dizer não. Por mais que a gente esteja rindo horrores lá e a gente faz isso, não, agora você vai dormir. Por quê? Porque são 10 horas, mas você não. Hoje não dá. Ou às vezes eu falo, vamos fazer alguma coisa? E ele fica na TV. Então tá bom, só que a hora que você desligar na TV já tá bem na hora de você ir dormir. Uhum. Agora eu quero ficar na sua cama. Agora não. Então assim, essa é a parte chata, porque tem horas que você sabe que... Ou você vai num lugar e o teu filho pede uma coisa que você sabe que você pode comprar. Uma besteira pra comer. Eu tenho dinheiro, posso comprar. Mas eu tenho que dizer não, porque ele precisa entender que ele tem que fazer escolhas corretas pra vida dele, que a alimentação só... bobagem, não vai trazer saúde. Então, se eu tenho que mostrar que é de vez em quando, mesmo eu podendo comprar aquela hora, e eu vou ter que dizer não. Essa é a parte chata da maternidade. Eu tenho que cortar a brincadeira, eu tenho que impor o respeito. Às vezes tem coisa que ele vai falar que eu não ligo. Só que tem hora que eu vou falar assim, mas se ele falar isso pra alguém, a pessoa pode se ofender. Você não pode falar isso. Eu tenho que te corrigir. Ai, mãe, mas por quê? Então, assim, essa é a parte chata do ter que dizer não, do ter que educar, entende? É que mãe é missão. É missão. Né? Mãe é missão. E tem esse, quando você falou, mas ter uma técnica, ter um roteiro pra ajudar a mãe, claro que é importante. Porque eu tô formando, eu não tô formando um filho, eu tô formando uma pessoa. Né? É uma ferramenta, é uma técnica. Não é. Não é técnica para educar o filho. Porque mãe, né, seja qualquer tipo de mãe, ela vai amar, cuidar, zelar, educar. Só que o educar não é transferível. Em primeiro lugar, o que eu acredito, tá? Não é transferível. Então, tem muita gente que acha assim, não, vou colocar na melhor escola, porque o meu filho vai ser o mais educado, mais inteligente. Isso não existe, porque o educar, para mim, é educar o caminho da criança. É educar o caminho, é o caminho que ela vai percorrer na vida. É como ela entende qual é a missão dela aqui no mundo, o que ela vai fazer para servir as pessoas. A gente estava falando sobre isso, né, Fabrício? Por isso que a gente foca que educação é o caminho. Mas a gente tem um outro tem que fazer o nosso papel do outro lado, né? Então, fazer a parte não é só isso. É claro que, como eu disse aqui, né? Às vezes a pessoa tem um problema psiquiátrico, que é genético, e que por mais bem educado, às vezes você vê que você cria 2 filhos, irmãos, um vai para um caminho e o outro vai por outro. O que eu tô querendo dizer é que se na educação você não ensina ele a ter humildade, a tratar bem as pessoas, a ter empatia, a respeitar a diversidade, ele vai agir assim como adulto. E isso causa um problema. E todo mundo que transmite isso tem uma história por trás. A pessoa fala, não, eu apanhei um monte, eu não ligo e tal, porque isso não me fez mal e tal na minha vida. Aí você vai e conversa com a mãe daquela pessoa, aquela pessoa fala... eu não deveria ter feito isso, porque eu também apanhei um monte e eu não achava legal o que faziam comigo. Mas eu repito, aí o outro continua achando que ele tem que repetir e por aí vai, entende? Então, assim,
Cada vez mais, como eu disse, não é culpar uma mãe. Eu não quero receber a culpa porque eu faço meu papel e se meus filhos derem certo no sentido de serem pessoas boas, que façam o bem, mas se eles não forem, não foi por falta da minha parte, eu vou dizer assim. Mas eu sei que esse papel é meu. Não posso terceirizar isso para outra pessoa. Sim, é que eu costumo dizer assim, que educação, né, seja de pai, de mãe, do cuidador da criança, que muitas vezes não é o pai e a mãe, né? Exato. É uma responsabilidade você educar um outro ser humano. Então, eu acho assim, ó, que a culpa é o foco no erro. Você só fica focando no erro ali, ó, o que você acha que deixou de fazer. Você acha que deixou, mas muitas vezes você até fez e você fica focando no que o teu filho deixou de fazer, sabe? Porque é culpa sua. E não é. Sim, você acaba projetando. E quantas vezes eu me vi projetando frustrações minhas, que eu sei que não deveria fazer, quando eu vejo, eu falo, mas, meu Deus do céu, eu agi desse jeito. É justamente o que eu acho que não deve ser feito. Mas o importante é, quando você, como mãe, se desenvolve, você tem essa consciência, isso vai estar lá para você e você vai falar, eu preciso corrigir. A gente erra tentando acertar. Sim. Né? E não é para ser perfeita, né? É pra gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Ontem eu não estava bem, amanhã eu vou estar um pouquinho melhor, amanhã. E tem muita gente que prega na internet, não é para pedir desculpas, né? Porque se você pedir desculpas pelo que você fez hoje e amanhã você repetir, de que vale a sua desculpa? Exato, entendeu? tem isso também. Tem isso também. Só que assim, então mostra pra criança, né? Mostra pro teu filho que hoje você não estava bem e tenta mostrar pra ele que amanhã você vai fazer diferente. Isso. Não precisa pedir desculpa, mas fala, olha, eu errei. Tá? Tem uma amanhã eu vou tentar de novo. E pode ser que eu erre de novo. Porque senão ele vai aprender que toda hora ele tem que ficar pedindo desculpa por tudo que ele erra e ele vai ficar repetindo. Então mostra pra ele que o foco não tá no erro, tá no processo. Sim. Não tá no resultado, tá na jornada. Exato. Tudo que a gente vive é a construção. O maternar é uma construção. Você não pega um filho que sai de você e já fala, nossa, eu te amo incondicionalmente, né? Muitas mães chegaram e falaram assim pra mim, nessa jornada aí no maternar. Fer, nossa, cadê aquele amor que eu levei meu filho pra casa, né? Olhava pro meu filho e pensava, nossa, cadê aquele amor que todo mundo falava? Todo mundo fala. Não existe isso. Cada mãe tem o seu processo. Por isso que a gente chama de lua de leite, né? Quando a criança sai da maternidade, a lua de leite é igual como se fosse uma lua de mel. Porque é um processo de conhecimento, de vínculo entre mãe e bebê. É uma construção. E tá tudo bem para essa mãe. Se essa mãe se sentir assim, né? Não é para você chegar e já, nossa... Então, tem várias formas de uma mãe se sentir culpada por tudo. E por isso, o maternar sem culpa. Porque aqui, o que a gente deve trazer? Eu acho que nesse ponto, né? Com mais leveza. Uma mãe como você que consegue trabalhar, consegue dar conta. Você, né, não tem um esposo, mas os teus filhos estão lá, estão te vendo. Exato. Eles têm essa admiração por você, né? O quanto minha mãe luta, minha mãe batalha, minha mãe tá aqui. Ela tenta dar o melhor. Ela não é perfeita, ela erra. E eles sabem disso. Ela é pra você ser a mãe dentro do seu possível. Sim. Eu falei pra você que eu não faço a mesa aposta, que pra mim era uma representação do carinho e da importância que eles tinham por mim, né? Pra mim. Mas hoje a gente come correndo e eu tenho que levar meu filho pra escola, porque na verdade hoje come eu e ele, a gente almoça, e aí eu deixo ele e trago a mais velha que tá saindo. Então eu deixo um e pego o outro. Então, como eu como com ele correndo, eu falo, filho, almoço tá pronto, senta aqui que eu vou passar sua camiseta do uniforme, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou adiantar alguma coisa, porque sempre é correria, porque eu trabalho, né? Sim. Aí, o que eu faço? Todo dia eu coloco, quase todo dia, às vezes eu falho, tá? Porque também dia que não dá, não dá. Eu coloco um bilhetinho na lancheira dele. Então, ele chega lá, ele abre, ele já até espera. Às vezes, quando ele entra na cozinha pra perguntar uma coisa, eu tô escrevendo, ele, ai, não vou ver, né, mãe? É meu bilhete. Ai, que amor. Ele não quer ver. Então, todo dia. E isso, hoje eu tô percebendo que volta deles pra mim. Eu todo ano, no meu aniversário, eles colocam um café na cama, eles fazem bilhetinho pra mim. Às vezes, eu tô trabalhando, tô fazendo mentoria, atendendo, né, no meu espaço de trabalho, que é dentro do meu quarto ali hoje, meu home office, no apartamento, né? Aí, às vezes, eu falo pra minha filha, que já é mais velha, né? Filha, hoje o meu intervalo vai ser correndinho. Faz um café pra nós? Ela faz o café, ela traz, ela entrega na minha mesa, ela coloca um bilhetinho pra mim. Então, assim, é a correria, mas a gente tá o tempo todo demonstrando esse carinho um pelo outro. E ela tem 15 anos, né, Cláudia? Vai fazer 15 anos mãe agora. Jovem, mãe. Então... As duas amigas saem juntas já e tudo. Então, aí tem um outro lado ruim, porque... Você ia falar a diferença, né, de idade deles também. Então, ela tem 14, faz 15 agora mês que vem, ele tem 7, faz 8. São 7 anos de diferença, né?
E o que acontece? O ano passado, quando veio a pandemia, eles ficaram muito em casa, e por eu ter me separado, eu queria compensar muito, eu era mais rígida, mais com horário, com criteriosa, até com a lição e tudo mais. Com o nosso relacionamento, né, o meu posicionamento como mãe, assim, eu não me deixava levar muito para perto deles, para as brincadeiras, porque eu achava que aquilo me faltaria com respeito e tal. E quando tudo isso aconteceu, eu falei, não, eu preciso mudar, eu quero me aproximar, eu precisava mostrar que a gente estava junto, né? E eu realmente abri demais, eu me tornei extremamente amiga dos meus filhos hoje. Só que em algum momento, eu também percebi que eu perdi a mão. Chegou uma hora que, eu não acho que você deixa de ter a autoridade sobre os filhos e tal, mas tem coisas que é igual o colaborador, que pensa, porque é amiga, não pode corrigir, que a gente falou no início do podcast. Aconteceu isso? Eu ia corrigir, nossa, ficava brava. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falava, viu, peraí, esse é o meu papel, eu sou sua mãe, eu sou sua amiga, tudo. Tem que ter regra e limite, tem que ter. E aí eu falava, e aí eu percebi, eu falei, olha, eu percebi, eu quero que você saiba que a partir de agora que eu percebi que eu perdi a mão, eu vou corrigir. Por quê? Porque não deu certo. Então, a gente pode brincar, a gente pode falar, mas a hora que eu achar que você tá exagerando, que você tá errando, eu vou te cortar, eu vou falar, agora não pode. E acontece isso direto. Meu namorado tá aqui no estúdio, ele sabe que ele acompanha, convive com a gente, acontece. E às vezes eu brigo com ele, porque aí o que acontece? A minha filha, qualquer um, né? Eles vão tentar, por exemplo, mãe, tem que deitar agora, não precisa. Daí às vezes ele olha e fala, não, deixa ela ficar mais um pouco. Eu falo, opa, peraí. Não, porque assim, poderia deixar, entendeu? Sim. Mas ela tem que entender que ela precisa de uma rotina, que a gente acorda às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. E sou eu que vou dizer isso pra ela. Se eu não coloco essas regras pra ela, ninguém vai colocar. Ela vai crescer achando que todo mundo vai aceitar. A hora que ela cair no mercado de trabalho que fizeram comigo, só que eu já tinha essa noção, ela vai se frustrar. Então eu tô prorrogando a frustração dela lá pra frente. Exatamente isso. É isso mesmo. Não tem, né, muita escapatória. Eu falo, você vai se frustrar comigo mesmo. Porque você vai estar preparada quando você... né? E não é obrigar, você vai apanhar. Não é isso. Pra mostrar que a vida não é isso. Exato. É assim, você vai se frustrar. Você vai levar o meu não. Pra você aprender que quando você tiver algo importante, você vai saber lidar com isso. E eles não gostam, mas eles estão aprendendo. E eu sempre falo sobre isso, né? Também que existe as pessoas que tendem mais pro autoritarismo, né? Que é a mãe autoritária, que sou eu. Que eu, né? Eu pendo mais pra esse lado. E tem a mãe permissiva, né? Que é a mãe que aceita tudo. Tem a mãe que não aceita nada e a mãe que não aceita tudo. Como que a gente equilibra, né? Então, aí às vezes eu tô tentando... Porque a gente... O que é o maternar? É um exercício constante de você... É uma troca. Você tá ali o tempo todo com teu filho, tentando educar, tentando ensinar como é amar para que ele ame outra pessoa. Então, imagina... Você tem que amar ele e ensinar ele a amar para ele amar outra pessoa. Sim. Isso é muito, sabe assim? Então, essa é a parte chata que eu falo da maternidade. É uma responsabilidade muito grande. Então, o limite, a regra, ela existe. O limite tem que ser claro e tem que ser firme e gentil. Todo mundo prega isso na internet e já, né, as educadoras parentais sabem disso. Então, firme e gentil, né? Então, como que a gente vai ser... Aí, meu marido até brinca comigo. Como é que você... Às vezes, você quer ser firme e gentil, né? Mas você tá ainda pro lado autoritário. Sim. A gentileza. Então, é um exercício. Eu tenho que treinar. Mas eu tenho que treinar pro meu filho. Nossa, filho é só amor. Você não precisa de nada. Você não precisa estudar. Engraçado que a gente estuda para passar no vestibular, para fazer faculdade, para entrar para um concurso. Mas para educar o filho, é que o filho não estuda. vai viver com você a vida inteira como se fosse uma sacola que você direciona para onde você vai. Ele vai pro mundo. E daí, se você não prepara, o mundo não vai fazer o que você faz. Aí, sabe o que a gente faz? Eu mando e ponto, acabou. E você obedece. E aí, esse ser humaninho desse tamanho, ele cresce e ele vai pro mundo. E aí ele não sabe como se colocar no lugar do outro. Ele não sabe como respeitar, ele não sabe como falar, como fazer escolhas. Exato. Você não dá o poder de escolha para ele. Aí, assim, ó, seu filho não gosta de brócolis. Eu tenho certeza que se todo dia você colocar brócolis no prato dele, em algum momento ele vai tocar. Ele não vai comer. Essa certeza eu não posso te dar, mas ele vai tocar. Ele vai querer sentir pelo menos o cheiro. E vai largar. Tenta. Pelo menos. Então, isso é com tudo na vida. Porque a criança, a gente tem que dar o poder de escolha para ela também. Essa autonomia, encorajar. Como é que a gente vai preparar esse ser humano para o mundo se a gente só impõe? Então,
Porque sim, por que não? Por que não? Aí o que acontece? Quando ele cresce, ele não questiona mais. É mulher, né? Isso tem muito da mulher. A mulher não questiona, ela aceita, ela entra em relacionamentos abusivos, ela não sabe direcionar a carreira dela porque alguém disse que era para ela fazer daquele jeito, mas ela pensou em fazer de uma forma diferente, mas ela mandaram fazer daquele jeito, então ela tem que obedecer e é assim que funciona. E ela não sabe fazer escolhas, né? A pessoa não se sente capaz com autoestima suficiente para dizer, eu posso fazer uma escolha e arcar com as consequências dessa escolha, seja boa ou seja ruim. Exato. Mas eu não faço, porque assim, se eu errar, eu tô ferrado. As pessoas vão me julgar, e isso e aquilo, então eu não vou errar. E por aí vai. Eu falo pro meu filho, quando eles não querem comer uma coisa, eu falo assim, viu? Você fala pra mim que você quer viajar, que você quer ir pra Disney, você acha que lá tem todo dia o que você come aqui em casa? Aí vai chegar lá, não vai comer? Vai passar fome? Eu falo, então você tem que comer, você tem que conhecer coisas diferentes, você tem que aproveitar e tal. E claro, se ele uma hora bate que não quer, eu falo, tá bom, não come. Sim, mas é aquilo que eu falei, né? Aí às vezes tem mães que desistem, né? Ai, meu filho não gosta, nunca mais eu vou fazer beterraba porque meu filho não come. Não. Mas quantas vezes foi oferecido, né? Foi ofertado a beterraba pro seu filho? Então a gente desiste das coisas porque a gente pensa que é tudo muito cansativo, tudo muito chato. É tudo e não muito... é. Só que faz parte. Só que faz parte, exato. A gente tem essa missão. Exatamente. A gente é mãe e tem essa missão, né? Então, se foi dada essa benção, né, da gente poder gerar uma criança e ter, ou seja, a mãe que adotou um filho, não importa, foi te dada essa missão. Exatamente. E agora tá aqui. É esse papel e pronto. Exatamente. Você é mulher, mas você vai exercer esse papel, outro papel, e assim. E formar pessoas, né? Então, isso é bem importante. Quando as pessoas falam assim, eu acho que a gente precisa muito ressignificar o dar conta, sabe? Porque a gente passa de a mulher que dá conta de tudo, porque às vezes as pessoas entendiam jornada múltipla como a Mulher Maravilha, ela é jornada múltipla porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não é isso. A ideia é o quê? Eu não preciso ser a Mulher Maravilha que eu dou conta de tudo, mas também eu não preciso ser a pessoa que todo dia acha que não vai conseguir fazer nada. Não, porque eu tenho que aceitar que hoje eu não vou fazer comida. Tudo bem, um dia vai. No outro dia eu vou aceitar. E aí, o quê? Eu não vou dar banho nos meus filhos? Eu não vou levantar a cabeça? Eu tenho que aceitar que eu não vou fazer... Então tem um limite para isso, eu falo. Então, assim, o dar conta de tudo, quando eu falo, não é o ir pra academia, fazer atividade física, fazer dieta, estar bonita. Isso daí, pra mim, não deu. Mas, assim, se os meus filhos dependem de mim pra se alimentar, pra ir pra escola, pra ter um uniforme limpo e decente, né? Enfim, pra estudar, pra ter a lição feita, porque a lição, na verdade, é o reforço do aprendizado dele durante o dia. Exato. Então, tudo bem, tem dia que eu não acompanho muito bem. Às vezes eu falo, vai fazendo aí, me traz aqui que eu tô fazendo outra coisa. Mas tem dia que eu sento porque eu sei que ele tem dificuldade. Mas o que eu tô querendo dizer de dar conta de tudo? Tem coisas que eu não posso dizer simplesmente, não, eu não dou conta hoje de fazer nenhuma comida e meus filhos não vão comer. Ou eu não tô afim de comer hoje, então tudo bem pra mim ficar aqui, eu não vou nem tomar meu banho. Você tem que escolher uma batalha. Aí não, os filhos também... Você vai ter que ir lá e fazer uma comida. Eu não dou conta, hoje não vou levar eles na escola. Tem coisas que infelizmente a gente não pode dizer, não vou, então eu tenho que fazer. Então, tá bom. Então, como você falou. Entra a responsabilidade. Exato. Qual é a batalha? Tudo bem, a batalha do estar bonita, estar fitness, fazer a dieta. Né? Aparecer nas redes sociais eu não consigo, isso aqui eu não preciso dar conta. Agora, o básico eu tenho que estar disposta a fazer. E como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Eu sei que é um pouco cansativo, mas se eu me organizar, se eu repetir a comida à noite, se eu fizer um panelão e congelar, porque daqui eu vou fazer uma coisa hoje, que é o que eu faço, tá? Às vezes eu peço comida mesmo, mas assim, outra manhã... os meus filhos não comem a mesma no almoço. Tipo, se eu fizer hoje, sei lá, macarrão. Amanhã, eles não comem macarrão. Uhum. Eles vão querer comer, sei lá, que seja arroz e feijão. Que seja lasanha, um exemplo. Uhum. Então, o que eu faço? Eu faço bastante macarrão. Ele sobra um pouquinho, eu congelo lá umas 2 porções. Uhum. Amanhã eu faço estrogonofe de frango com arroz e batata palha. Ótimo. Vai sobrar mais 2 porções. Lá no terceiro dia não deu tempo. Aí eu pego o macarrão de novo e descongelo. Sim. Porque daí já não é o mesmo de ontem. Já faz uns 2, 3 dias. Então, aí, claro, não é todo dia que eu consigo fazer. Então, se a gente vai aprendendo, eu não consigo fazer a comida fresca todo dia. Isso eu não dou conta. Sim. Mas eu consigo fazer um panelão e congelar um monte várias vezes. E aí cada dia eu tenho uma coisa. Exatamente isso. É você encontrar meios para que você, né, meu Deus, consiga ali meio a tudo que você tem que fazer, igual aquela fotinho da mãe polvo, né, segurando tudo. 8 coisas ao mesmo tempo. E vai cair. A mãe, ela fala no telefone, ela empurra o carrinho, bate o bolo, ela faz tudo ao mesmo tempo. Então... Sim, e você não vai estar super, tipo, tem semana que eu preciso focar, eu organizei minha rotina para isso, no trabalho. Então, deixa um pouquinho a desejar no sentido, não dou atenção,
não acompanham como eu gostaria, eles meio que se viram, eu vou pedir comida naquela semana. Digamos que eu não sou tão boa mãe naquela semana, mas eu sou uma excelente profissional porque eu estou cumprindo com os meus compromissos. Na outra, os compromissos, eu não estou tão focada só nos compromissos, eu já sento, eu dou uma atenção. No meu caso, a minha agenda eu chamo de semana estratégica e semana de atendimento. Eu vou entrar agora na semana estratégica, onde eu consigo pensar, planejar, criar os meus relatórios com calma, parar no meio da tarde para tomar um café com eles, ou sair tomar um café com uma amiga. Eu faço isso com qualidade. Por quê? Sim. Porque, de fato, não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Exato. Então, e o meu trabalho, que aquela semana eu vou fazer menos coisas, não vou construir tanto, não vou fazer várias reuniões, não vou atender tantos clientes, porque eu sei que é a semana que eu me dedico lá. E esse é o caminho. Só de você falar do bilhete, já adorei, porque... Se você entrar no meu Instagram, eu deixei, porque todo mundo comentava aquilo, tem um destaque lá que eu deixei, motivacional do dia. Porque o bilhetinho, né? Eu conversei com uma terapeuta uma vez, infantil, e ela falou o seguinte, porque eu trabalhando, ressignificando toda essa parte da culpa, toda essa parte, né, para trazer isso para outras mulheres, conversando com diversos profissionais, olha, onde que dá para enquadrar aqui, né? Como é que eu falo da culpa que a mãe sente por isso? Então eu vou buscar em diversos profissionais falando sobre esse tema. E aí a terapeuta falou assim, Fernanda, olha, porque eu falei, a gente manda a comida para minha filha, né, na mochilinha, o café, o café da manhã não, porque ela toma junto com a gente, mas o almoço, o lanche e o jantar em casa ela come junto com a gente. Mas eu já mando a comidinha para ela comer na minha mãe quando ela fica com a minha mãe. E eu me sinto culpada, porque, né, eu tô mandando toda a comida, parece que eu tô, sabe, assim... Não, ela falou o seguinte, Fernanda, ela sabe que é vocês que preparam, né, eu e meu marido, ela sabe que é vocês que preparam. Que é vocês que arrumam a mochilinha dela. Ela sabe que vocês estão ali. Vocês estão no jeito que corta a fruta. Elas sabem. Ela sabe de tudo que vocês fazem. Então, não fique... O seu filho, ele não vai lembrar quantas horas você passou trabalhando. Mas ele vai lembrar do bilhetinho. Do bilhete. Então, e ele fala pra todo mundo. E ele, assim, às vezes ele volta porque daí suja. Porque é um guardanapo. Eu pego e faço o quê? Coloco o lanche. Tem o guardanapo que ele vai usar pra limpar mesmo ali. E daí, em cima antes de fechar a lancheira, eu coloco esse guardanapo. Mas é um guardanapo, às vezes pinga. E quando ele chega em casa, eu achava que ele jogava, que ele comia, porque a ideia era essa, comer, ver o bilhetinho e jogar. Aí quando eu ia arrumar a mochila dele, estava escondido lá um monte. E quando eu chego em casa, que às vezes eu vou jogar, porque tá manchado. Não, meu bilhete. Ele não deixa jogar. Então ele vê... Ou se você fizer um desenho, ela gosta de mini, por exemplo. Aí você vai fazer a comidinha dela, eu não sei se é ela que abre, às vezes não, mas quando a vovó for abrir, a vovó abre e fala, olha o bilhetinho que a mamãe fez um desenho da Minnie, o exemplo, que é o que ela gosta. Eu acho isso, é que eu já trabalhava, eu tenho muito essa questão do presente, quando eu entrego algo para alguém, não interessa o valor. Eu pensei nela, eu pensei em como ela vai receber a hora que ela abrir aquilo. E eu penso muito nisso. Sim, então, isso que eu te falei, não adianta. O teu filho, ele não vai... Ah, nossa, minha mãe trabalhava 12 horas por dia. Não, ele vai lembrar do bilhete. Exato. E a memória afetiva a gente cria aí, né? E ninguém melhor para falar, né? Para deixar essa mensagem inteira que a gente falou no programa aqui sobre todas essas questões de maternar, de ser uma mulher empoderada, de trazer tudo isso que você trouxe para tantas mulheres também com esse trabalho que você traz até hoje, né? E agora mais trabalho, né, Cláudia, com Jornada Múltipla ainda. Podcast, com os conteúdos de podcast. Sim. Então, você sempre está trazendo alguma coisa para que você possa dar continuidade para esse trabalho e transformar a vida de outras mulheres também, provando que pode ser mulher, pode ser mãe e... Vamos continuar com o empoderamento feminino, que eu adoro. E que mais mulheres entendam isso e pensem assim e continuem em frente, se inspirem, né? Com certeza. Então, eu queria que você deixasse aquela sua frase de poder que você falou que você sempre fala também. Sim. E essa mensagem linda, né, para essas mulheres que precisam ouvir, que hoje às vezes estão aí assistindo a gente, comendo pipoca, deitada no sofá à noite, ou não, ou em qualquer outro horário. Deixar, porque às vezes a gente, né, tá precisando ouvir. A minha frase, você falou ela durante o nosso bate-papo aqui de uma forma diferente. É uma frase que eu li num outro contexto, mas num livro chamado A Arte da Guerra para Mulheres. É uma edição especial para mulheres. Eu li essa frase num outro contexto, mas eu trouxe para minha vida e eu uso para tudo, que é: não saia do ringue antes da luta. Você falou, não desista antes de tentar até seu filho comer. Você vai para uma luta, eu tô com medo. Você vai sair do ringue antes de você tentar enfrentar lá seu adversário? Então, a frase que eu deixo é essa: não saia do ringue antes da luta. Lute primeiro. Se você falar, fui derrotada, tá tudo bem. Mas você foi? Sim. Nossa, muito legal, porque é isso mesmo, né? A gente tem que tentar, escolhe uma batalha por dia e não adianta, né?
Escolha sua batalha. Estamos juntas. Exatamente. Obrigada, Cláudia, eu amei. Imagina, eu que agradeço. Nossa, não queria encerrar, na verdade. Ô, Fabrício, aqui. Eu amei, viu? Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E daqui a pouco eu vou estar lá na jornada também, já falando. Já é minha convidada, já. A gente só vai fechar a agenda ali agora. Agora, quanto mais uma mãe ajuda a outra, né? Eu sempre falo isso. E é com amor, tudo que a gente fizer, que a gente transforma o mundo. Com certeza. Então é isso. Fica a nossa mensagem para vocês. Um beijo. Pessoal, fiquem com Deus. Fui.